Atos 2, 38 e 39. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha agora, queridos, esse verso guarde no seu coração. Pois para vós outros é a promessa. E para quem? Para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Quem que está longe aí? Levanta a mão. Somos nós. Essa promessa é nossa. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Amém. A promessa do derramamento do Espírito Santo é nossa. E Ellen White diz o seguinte: o tempo decorrido, desde os apóstolos até nós hoje, o tempo decorrido não operou mudança na promessa dada por Cristo ao partir, de que enviaria o Espírito Santo como seu representante. Não é por qualquer restrição da parte de Deus que as riquezas de sua graça deixam de fluir para a terra em favor dos homens. Se o cumprimento da promessa não é visto como poderia ser, é porque a promessa não é apreciada como deveria. Se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito Santo. Onde quer que a necessidade do Espírito Santo seja um assunto de pouco que se pense, ali se verá sequidão espiritual, escuridão espiritual e espirituais declínio e morte. Quando a gente fala pouco sobre o Espírito, pouco sobre as suas ações, de nos dar um novo nascimento, de convencer do pecado, da justiça, do juízo, de dons espirituais, de nos guiar a Cristo em toda a verdade, etc, etc. Edificar a igreja, nos capacitar a proclamar o Evangelho. Queridos, o Espírito Santo hoje desempenha um papel essencial, fazendo com que tudo aquilo que Cristo fez tenha validade na nossa vida. Se a gente fala pouco do Espírito, a nossa vida espiritual será seca, igual um deserto. Se a gente prega pouco sobre isso, a igreja será fria, sequidão espiritual, declínio espiritual e morte. Precisamos apreciar mais esta promessa, porque é ela que vai nos habilitar para passarmos pela grande tribulação e nos habilitar para contemplarmos o nosso Senhor vindo com poder e glória. E irmos para o lar. O que mais nos importa, querido, se não irmos para o lar? Então temos que apreciar mais esta promessa. Quando assuntos de menor importância ocupam a atenção, é sinal de que está faltando o divino poder, necessário para o crescimento e prosperidade da igreja, ainda que oferecido em infinita plenitude, o qual traz após si todas as demais bênçãos de Deus. Pastor, eu estou precisando de bênção no casamento, procure o Espírito Santo. Pastor, eu preciso de sabedoria para educar meus filhos, procure o derramamento do Espírito Santo. Pastor, eu preciso de mais saúde e vigor na minha vida, procure o derramamento do Espírito Santo, porque com o Espírito Santo vem todas as bênçãos de Deus. A gente fala de fruto do Espírito, Gálatas 5, não é? Casamento, você precisa de mansidão no casamento? Precisa ou não precisa? Amor, paciência, longanimidade. E para educar os filhos? E para se relacionar com o próximo? E para pregar o Evangelho? Uma vez que é esse o meio pelo qual havemos de receber poder, por que não sentimos fome e sede pelo dom do Espírito? Qual que é o mistério? Por que não falamos sobre ele, não oramos por ele, não pregamos a seu respeito? O Senhor está mais disposto a dar o seu Espírito àqueles que lhe o pedirem, do que os pais de dar boas dádivas aos seus filhos. Não é por restrição da parte de Deus, é por falta de interesse nosso. Eu trouxe essa temática para que este interesse seja reavivado na vida daqueles que não têm sido. Para que nós voltemos, caso você não esteja no foco, para que voltemos para o foco da preparação, para a agenda de Deus. Deixa que o diabo se preocupe com a agenda dele, o mundo jaz no maligno. Queridos, o mundo seguirá o seu ritmo. O mundo jaz no maligno. Eu quero saber do Espírito Santo. Quero saber de salvação de pessoas, ser cheio do Espírito, ser guiado pelo Espírito, proclamar o Evangelho, salvação de pessoas. Porque, queridos, entendam, não é Deus que, prestem atenção, não é Deus que está falando assim, não chegou a hora. Deus falou, chegou a hora, mas por que as coisas não acontecem? Porque nós não estamos preparados. Porque quando o povo estiver cheio do Espírito, o que Deus faz? Ele solta os ventos e as coisas vão acontecer. Este é o raciocínio, não adianta você ficar lá na agenda do diabo. Se preocupe com a agenda de Deus, porque quando a agenda de Deus se cumprir, existe um povo preparado? Checklist. Então as coisas vão acontecer. Por que lá em 1888 não teve o decreto dominical? Por quê, meus queridos? Respondam para mim. Vocês são conhecedores da história da igreja. Por quê? Porque eles rejeitaram a mensagem do alto clamor, que os habilitaria a receber a chuva serôdia, para que os eventos finais acontecessem.
Quem que usou ali Jones no Congresso norte-americano? Quem que usou? Em que ele via no fim do Congresso letras escritas como fogo daquilo que ele deveria falar. Quem que escreveu letras afogueadas ali? Foi o Espírito Santo. A igreja não estava preparada. Por isso que o meu apelo é: nos preocupemos com a agenda de Deus. Porque Cristo, como nosso exemplo, dependia tanto do Espírito Santo como eu e você. Não se assuste com aquilo que eu estou falando. Todo o poder operado por Cristo, pelo Espírito. Cristo lendo os corações, pelo Espírito. Cristo andando no mar, pelo Espírito. Milagres de Cristo, pelo Espírito. Sermões de Cristo, pelo Espírito. Sabedoria, pelo Espírito. E o mesmo poder disponível a Cristo está disponível a você. O mesmo, sem tirar e nem pôr. O mesmo poder está disponível a mim e a você. E ele se tornou um suplicante das madrugadas, não é? Mesmo sendo filho de Deus, sem pecado, no sentido de sem ter praticado nenhum pecado. Caráter perfeito, vida justa, satisfazendo os reclamos da lei. Ele se colocava de joelhos perante o Pai toda noite, toda madrugada, e clamava o batismo diário do Espírito Santo. E todas as manhãs o Pai revelava para ele, desdobrava diante de Cristo os mistérios e o plano da redenção, aquilo que ele deveria fazer durante o dia. Será que temos que seguir o seu exemplo? A serva do Senhor diz: todo obreiro, existem aqui servos do Senhor, sim ou não? Servos e servas? Todo obreiro que segue o exemplo de Cristo estará apto a receber e empregar o poder que Deus prometeu à sua igreja para a maturação da seara da terra. O que é isso? Para a preparação para um povo para a volta de Jesus. Manhã após manhã, e este é o meu apelo para você nesta noite: ao se ajoelharem os arautos do Evangelho perante o Senhor, renovando-lhes seus votos de consagração, Ele lhes concederá a presença de seu Espírito com seu poder vivificante e santificador. Ao saírem então para seus deveres diários, têm eles a certeza de que a invisível atuação do Espírito Santo os habilita a serem cooperadores de Deus. 1 Coríntios 3:9, amém? Queridos, meu apelo é para que deixemos a autossuficiência, que o êxito de todo o trabalho realizado tenha alcinete do Senhor, foi pelo meu Espírito, então será aceitável diante de Deus. Porque a única vida agradável diante de Deus é a vida de Cristo. E se você quer viver uma vida agradável diante de Deus, viva a vida de Cristo. E a vida de Cristo foi uma vida guiada por quem? Pelo Espírito. E todos aqueles que querem se colocar no campo, que querem se colocar nas mãos de Deus, devem ser guiados pelo Espírito de Deus. E assim temos a certeza de que pertencemos ao Senhor, pelo Espírito que Ele nos concedeu e habita em nós. Queridos, que Deus abençoe sua vida.